A paz do Senhor, queridos irmãos, bom dia, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja. Que o Senhor venha te abençoar a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Queridos irmãos, mais uma vez estamos juntos aqui para aprender da palavra de Deus. E o texto que eu trago hoje se encontra lá em Filipenses, no capítulo 3, versículo 7, que diz assim, ó: Mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo, Jesus, meu Senhor, pelo qual eu sofri a perda de todas estas coisas e a considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Aleluia! Glórias a Deus. Nós vemos aqui o apóstolo Paulo falando a respeito da sua vida, que antes dele conhecer a Jesus, ele se considerava o quê? Um homem com muita sabedoria, segundo a lei em que ele vivia. Um homem a qual perseguiu a igreja, um homem a qual arrastou crentes para dentro da prisão, um homem a qual ele cumpria o seu papel segundo a autoridade do homem, porque Paulo tinha autoridade, né, humana, mas no momento em que ele reconheceu a Cristo como seu Salvador, como seu Senhor, toda a sabedoria que ele tinha em relação à lei, ele colocou por esterco. Por quê? Porque ele tinha uma sabedoria humana. Mas quando veio a revelação de Jesus, quando o Espírito Santo de Deus entrou na vida de Paulo, ele conheceu que a sabedoria humana dele, irmão, era esterco, pela excelência do conhecimento que agora ele tinha de Jesus Cristo. Veja, que um homem perseguidor, que perseguia os cristãos, que ia até outras cidades para realmente prender as pessoas que falavam de Jesus. Por quê? Porque ele não teve ainda na época que ele perseguia os cristãos um encontro real com Cristo. Mas quando ele teve um encontro real com Cristo, tudo mudou. Você conhece pessoas assim, que tem raiva de crente, que não passa nem em frente uma igreja evangélica porque a pessoa tem raiva, mas quando ela aceitou a Jesus, que ela ouviu a palavra e a palavra entrou no coração dela, ela se torna uma pessoa tão amorosa com as coisas de Deus. Eu conheço pessoas assim. Conheço pessoas assim que já falaram para mim: olha, irmão, eu tinha raiva de crente. Ele contava que a vizinha dele era crente, ele tinha uma raiva, mas quando ele ouviu a palavra e deixou Jesus entrar na vida dele, oh, meu irmão, aquela pessoa se tornou uma pessoa tão amorosa, uma pessoa que buscava a presença do Senhor, entendeu? E ela se tornou o quê? Um verdadeiro filho de Deus. É o que Paulo está falando. Paulo, como todos sabem, perseguiu a igreja. Mas quando ele teve a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, toda a sabedoria humana dele, ele colocou por perda, como esterco, pela excelência da revelação de Cristo Jesus. E olha o que diz aqui, irmão, escrevendo aqui, eu lendo aqui, vou ler para vocês. Ó. Em nossa busca pelo Senhor, não podemos ser levianos e superficiais, especialmente no que diz respeito à nossa leitura da palavra. Irmãos, nós precisamos reservar um tempo para estar lendo a palavra de Deus. Não ler como qualquer um livro, mas pedir a Deus a revelação, pedir a Deus para que Ele possa te dar o quê? A sabedoria e o entendimento da palavra de Deus. E continuando, amado, aqui, que eu estou lendo aqui, precisamos priorizar, ter responsabilidade, lógico, com o nosso trabalho e com as coisas cotidianas. Ou quando muito tornamos
mais ainda a leitura bíblica como uma mera obrigação. Nós não devemos ler a Bíblia por obrigação, mas nós devemos ler a Bíblia para ter o quê? Para ter conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, amado, nós precisamos priorizar a leitura da palavra de Deus. Talvez você que está me assistindo dificilmente lê a Bíblia, dificilmente reserva um tempo. Temos tempo sim, irmãos. Nós temos tempo sim. Nós temos 24 horas por dia. Tire um momento para você orar, para você ler a palavra, para você procurar meditar na palavra de Deus. Precisamos ter um relacionamento com o Senhor. E mais, irmãos, é por meio dessa busca que nós devemos nos tornar útil nas mãos de Deus, pois tal busca fará você conhecer as verdades divinas e capacitará a suprir as demais pessoas. Nós precisamos ter esse conhecimento, porque muitas pessoas, quando chegam diante de você, angustiada, desesperada, quando você lê a Bíblia, quando você realmente começa a meditar na palavra de Deus, você vai saber dar conselhos, você vai saber direcionar essa pessoa. Porque a leitura, irmão, é um livro de relacionamento, porque ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus e usou homens para escrevê-la. E continuando, querido, no Antigo Testamento há vários exemplos que nos ajudam a perceber a preciosidade da obra de Cristo. Irmãos, Deus colocou querubins flamejantes quando o homem foi expulsado do Éden, tá? Deus colocou uma espada e querubins para guardar o caminho da árvore da vida. Os querubins, eles representam a glória de Deus, a espada, a justiça de Deus, o fogo, a santidade de Deus. Esse elemento que Deus colocou querubins, quando o homem caiu, quando Adão caiu, quando Deus expulsou ele do paraíso, ele colocou querubins e colocou uma espada e fogo. As três coisas, para quê? Para proteger a árvore da vida. Olha só. Então, amado, nós precisamos estar sempre o quê? Estudando. Paulo, quando ele se converteu, segundo a história, ele ficou 14 anos sem se encontrar com os apóstolos, com os discípulos. Isso é, esses 14 anos que Paulo ficou o quê? Lendo, estudando, orando, buscando a presença do Senhor, meditando na palavra de Deus, se preparando para levar a palavra de Deus a várias pessoas. E todos sabem que ele foi um grande homem de Deus, que, no entanto, ele fala que ninguém poderia perturbar ele, porque ele trazia no corpo dele as marcas de Cristo. Irmão, hoje em dia o cristão não quer sofrer. Hoje em dia, o cristão, qualquer lutinha, qualquer coisa que acontece na vida dele, ele quer deixar o Senhor, ele não quer mais buscar a presença do Senhor. Deus pode te dar uma casa? Pode. Deus pode te abençoar a sua vida financeira? Pode. Mas o principal que Deus quer é um relacionamento com você. É um relacionamento profundo. É você orar, é você buscar a presença do Senhor e você vai ver que esse relacionamento, Deus vai te dar entendimento e sabedoria para que as pessoas vejam. Porque, irmãos, muitas vezes nós somos modelos para as outras pessoas. Nós temos que ser uma carta aberta para as pessoas, porque as pessoas, muitas vezes, elas leem a nossa vida. A nossa maneira de falar, a nossa maneira de andar, a nossa maneira de vestir, a nossa maneira de se relacionar. As pessoas observam tudo, irmãos, da gente. Quando você está conversando, você fala um palavrão, a pessoa já fala, mas você não vai na igreja? Não é verdade? Quando você conta uma piada, né? Mas você não vai na igreja e pode contar piada? Você sabe, irmãos? Então nós temos que ter muita sabedoria para podermos, as pessoas estarem ao nosso derredor, ver que Jesus Cristo transformou a nossa vida. Que nós agora somos um homem de Deus e somos mulheres de Deus. Tá?
Então, meu amado irmão, minha amada irmã, cuidado com tipos de brincadeira ou falas que você fala com as outras pessoas, porque nós somos uma carta aberta. E essa carta, a pessoa tem que ler Cristo na sua vida. Amém, querido? Vamos orar, Pai. Obrigado pela tua palavra. Obrigado por cada irmão, cada irmã que está aqui junto comigo. Ô Espírito Santo, que o Senhor venha abençoar esse lar, que o Senhor venha direcionar a vida deles, que o Senhor dê um dia abençoado para eles. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu repreendo todo mal, toda angústia, todo desespero, toda aflição, tudo aquilo que possa atingir a mente e o coração dos teus filhos. Pai, eu oro em favor deles, crendo na vitória, no nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, compartilhe essa mensagem. Não esqueça de deixar o seu joinha, que isso ajuda muito o canal. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.